Evangelho de João, capítulo 6, quarto evangelho por assunto, cronologicamente o último livro da Bíblia. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 a seguir. E um desafio para o Ministério de Louvor e para a coreografia. Lembra, Patrícia, daquele ato profético? Então, não é agora, é no término da pregação. E aí vai abrir um pouquinho estas cadeiras para deixar a nave do templo, a porta aberta, e nós vamos fazer um ato profético dançando e louvando, com a proposta mesmo daquilo pelo qual estamos buscando, a cura da nossa nação, a eliminação total desta pandemia. Porque tudo quanto precisamos, de fato, não é de misericórdia, mas é de usar a nossa capacidade de crer e de sobressair em meio a circunstâncias como esta. E daí então, com isto, a misericórdia do Senhor se manifesta sem a gente querer buscar por misericórdia, mas ter uma compreensão de coração que adora, que celebra e que glorifica o nome do Senhor. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 para baixo. Em verdade vos asseguro, aquele que crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todos que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar para a vida ao mundo é a minha carne. Houve então grande discurso entre os judeus, esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer da sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a minha carne ou a carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, ou do sangue do Filho do Homem, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Podem sentar, amados. Agora pela manhã mesmo, levantei, enquanto tomava café, eu estava refletindo sobre esta questão da religião. A religião judaica, ela foi uma religião instituída por Deus através de Moisés. E quando a gente fala de cristianismo, a gente usa a religião para trazer qualquer possibilidade de nomenclatura, mas tudo quanto Jesus está fazendo neste contexto é pegando uma proposta nova que sobrepôs-se à religião e que trazesse de alguma forma uma possibilidade de que o homem pudesse viver não dogmatizado, não escravizado em cima de mandamentos, normas, preceitos e ordenanças, mas que tivesse uma plena liberdade de, pela ação do Espírito Santo, poder se comover, poder se mover e poder tomar as suas posturas e as suas atitudes na presença de Deus, sabendo então que se o Espírito nos libertar, então verdadeiramente seremos livres. É o que a proposta bíblica nos traz. E a estrutura da religião judaica, ela é uma estrutura tão perfeita, mas tão perfeita nos seus 617 mandamentos, que de alguma forma, caso a gente não queira praticar o judaísmo, se a gente cumpre única e exclusivamente a estrutura da religião para a sua própria vida, a gente tem a capacidade de viver melhor. Mas a fé cristã, ela é tão santa, tão bela, tão completa e tão plena,
que pelo simples fato de você vivê-la, você não só vai viver melhor, como você vai ter a garantia e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Do ponto de vista da filosofia socrática mesmo, Sócrates não escreveu nada. Do ponto de vista da fé cristã, Jesus não escreveu nada. E tudo quanto nós sabemos de Jesus, sabemos pelos 12 apóstolos. Do ponto de vista aqui dos 12, a gente tira então Judas que morre, a gente pega alguns outros que está aqui na Bíblia mesmo, pega Tiago, o próprio Tiago, irmão de Jesus, que posteriormente pega uma segunda leva de apóstolos, pega Paulo e pega o próprio Lucas, que era um grego, mas que é um médico, é um historiador, e ele vem levantando toda a estrutura daquilo que acontecera mesmo, daquilo que Jesus fez, não para trazer uma norma, um dogma, e para criar uma estrutura aqui totalmente embasada em cima de normas e circunstâncias, mas para trazer uma narrativa daquilo que foi e daquilo que é. Daquilo que foi a vida histórica de Jesus e daquilo que é a consciência de Jesus como sendo Cristo vivo que habita em nós e que ainda neste conceito tem esta possibilidade de nos trazer vida. E esta vida não é uma vida de agora, mas é uma vida de agora e é para a vida eterna quando partirmos daqui. Todo bom servo de Deus, todo bom discípulo, todo bom cristão e todos aqueles que já têm em si a própria ação e o próprio clamor do Espírito Santo, Abba, Pai, ele já traz em si também a consciência de que viver é Cristo. Morrer é lucro. Porque então o viver aqui ainda você vive em cima de circunstâncias e situações. Mas quando você parte, você está partindo definitivamente para o Senhor. E é quando o próprio Jesus está falando: todo aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aí ele continua propondo: pois a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, e aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E quando Jesus está trazendo esta proposta, ele está falando que se ele é vivo, e se nós participarmos dele, então nós estamos trazendo vida para dentro de nós mesmos. E esta vida não é a que perece, mas é a que permanece. Mas enquanto o cristão vive na face da terra, ele está vivendo nesta vida fisiológica, mas sendo impulsionado por esta vida espiritual do Filho de Deus, que foi inserida na vida de cada cristão pelo poder e pela ação do Espírito Santo, para que pudéssemos caminhar não olhando para os viés ideológicos, seculares, humanos e mundanos, mas olhando única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé. A religião envelhece. O judaísmo, aquilo que era uma das 7 maravilhas do mundo de época, o templo de Jerusalém posteriormente, uma das 8ª maravilhas do mundo, deixou de existir e hoje é uma religião que tem em si um grupo muito ínfimo e pequeno de pessoas e ainda dividiu o judaísmo em muitas partes. Mas o cristianismo, por não ter esta conotação e nem esta estrutura de que vai por ordem e por decreto daquele que propôs, mas que vai única e exclusivamente pela condução da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo, nós estamos em franca ascensão, crescendo, o tempo todo, não envelhecendo, amadurecendo a consciência cristã, mas renovando na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. Crente não fica velho. E o crente que envelhece é porque ele está olhando o aspecto religioso do cristianismo e não o aspecto da fé cristã. Crente que esmurece foi porque ele perdeu a capacidade de ser conduzido pelo Espírito Santo e está conduzindo por suas próprias forças.
E Deus tem chamado um povo, e este povo, a Bíblia diz, é um povo totalmente diferente, é um povo que não se dobra, é um povo que não se dá, é um povo que não se doa para fora, mas é um povo que tem em si a capacidade de manifestar a glória de Deus, porque este povo, à medida que é chamado, sobretudo o Espírito Santo, já vem, já toma forma e já passa a habitar na vida deste povo, deste homem em particular, desta mulher em particular, e tudo quanto nós temos é a capacidade de proclamarmos, de anunciarmos e de renovarmos a nossa força e a nossa esperança o tempo todo. A beleza do Evangelho é justamente esta. E aqui, quando o povo do Egito, o povo sai do Egito, eles entram no deserto, não tem pão, não tem alho grande, poró, não tem nenhum tipo de condimento do Egito. O povo começa a clamar, mas de repente Deus manifesta algo muito melhor, é o maná. Maná significa o que é isto? E a Bíblia nos traz o indicativo de que por 40 anos aquele povo viveu comendo do maná. Mas comia e morria. E aqui Jesus, ele pega este povo judeu, que tinha a experiência dos seus patriarcas terem comido maná, e eles trazem isso como sendo uma realidade do pão vivo que desceu do céu. Mas de vivo este maná não tinha nada, porque ele servia de alimento para que o homem continuasse vivo do ponto de vista estritamente fisiológico, mas quando cumprisse o seu tempo, morreria. E se falar, e tinha salvação para aquele povo, toda a vida teve salvação desde que olhasse para o Messias que havia de vir. Desde Adão até agora. E não há outra possibilidade. Você não precisa inventar moda e nem precisa criar conceitos, preconceitos ou normas que possa fazer com que o cristianismo ou a fé cristã se torne melhor, mais acessível e mais possível. Não precisa. Só tem que crer. E em se crendo, tem que agir. E em se agindo, tem que manifestar a glória de Deus. E em se manifestando a glória de Deus, então o mundo vai perceber e a nossa consciência vai estar totalmente limpa e lúcida diante de Deus, de que estamos vivendo para manifestar a glória de Deus. E é justamente isto, irmãos. E Jesus chega e propõe, olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês dizem ter comido pão que desceu dos céus, mas os pais de vocês comeram, morreram. Mas quem comer deste pão, vive. Porque esse pão é vivo. Necessariamente, quando ele está falando eu sou, a gente vai compreender a primeira manifestação do eu sou ainda no próprio livro de Êxodo, quando o próprio Deus se manifesta a Moisés e fala, e Moisés faz uma simples pergunta, Senhor, e se eles perguntarem, quem foi que me enviou? Quem foi que me enviou a vocês? O que eu vou falar? O próprio Deus começa a propor, eu sou. Fala para eles, o eu sou me enviou a vós. Mas posteriormente no Filho, o eu sou, ele está falando, eu sou a vida eterna, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando, eu sou o Cristo que havia de vir para a mulher samaritana, eu sou ele mesmo. E quando ele está atestando ser, ele está propondo que sim, se ele é, ele pode também trazer toda a possibilidade para a vida daqueles que se prostram e daqueles que celebram e daqueles que adoram o seu santo nome, porque ele é. E é ele que pode fazer tudo. E é ele que pode nos abençoar, e é ele que pode nos guardar. E é ele que pode nos trazer esta relação de intimidade, de comunhão, de relacionamento, de quebra de viés humanos, totalmente para viver a realidade e a ação de Deus na pessoa do Espírito Santo. E quando ele está falando neste capítulo 6 mesmo, ele está trazendo a primeira proposta que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então ele está falando, eu sou vivo. E quem comer deste pão e tomar deste sangue tem vida eterna. Porque este pão vivo, ele é eterno, ele é o Filho de Deus, ele é Deus na eternidade. E ele pode dar vida. Ele pode oferecer vida. Ele pode nutrir o homem de vida. Ele pode tirar o homem da morte para a vida.
Ele pode tirar o homem do jugo das trevas para a vida. Paulo compreende isto e ele escreve, e ele está falando: estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida. Jesus é vida. O Espírito Santo é vida. O Pai é vida. A vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo habita no coração, na existência, na alma, na mente, na consciência de cada crente que de fato compreende e se prostra e se derrama perante este Deus. Então, se é de a gente fazer uma opção, a opção sempre será esta: de ter a vida eterna em Cristo Jesus. É comer o pão vivo, é beber o sangue que é eterno, que é de uma nova aliança. É saber que o sangue no Êxodo teve uma representatividade de livramento, mas é saber que o sangue no Novo Testamento, e principalmente dentro da fé cristã, não só te limpa os pecados, não só te santifica, não só te purifica, não só te regenera, como te enche de vida. E Cristo continua vivendo em mim, em nós, em cada um. E esta vida, ela não se esvai. Esta vida não te faz perecer pelo caminho. E quando você deixa de viver aqui, você continua vivendo de forma muito mais ampla e intensa, porque então você vai estar vivendo para a vida eterna. A fé cristã que anuncia bens materiais é uma fé prostituída. A fé cristã que te oferece vida eterna, ou te oferece bens que são eternos, é uma fé verdadeira. Jesus não prometeu enriquecer ninguém, mas Jesus prometeu salvar todos que a Ele se chegasse pela fé. Que se santificassem, que se consagrassem, que se dedicassem, que levassem uma vida de unidade, de comunhão, de adoração. E Paulo, ele está falando aqui no capítulo da ceia mesmo, que nós então estamos partindo o pão, mas ele está falando um pouco mais atrás, que nós mesmos nos tornamos um só pão em Cristo Jesus. Povo de Deus, povo vivo, povo que tirou esta condição de morte para a vida, povo que não teme, povo que não treme, povo que não tem fadiga, povo que não tem angústia. Bom, mas nós temos, sim, mas o que nós temos sobre tudo isto é a vida eterna em Cristo Jesus. Todas as vezes que começa a bater sentimento de reprovação, de decepção, de frustração, de não querer continuar, basta parar e lembrar: mas habita em mim a palavra de Deus, habita em mim o verbo de Deus, habita em mim a vida eterna pelo Espírito Santo. Logo então a gente quebra tudo isto que tenta nos barrar pelo caminho, e a gente levanta e a gente dá continuidade à nossa jornada e à nossa caminhada cristã. Somos um povo diferente, irmãos, porque somos o povo de Deus, povo que não se macula, não se contamina, não se vende, não se prostitui com manjares deste mundo, mas que serve, que adora, que celebra. Quando tudo está bem? Não, em todo o tempo. Quando tudo começa a dar errado, a gente está celebrando, está adorando, está glorificando. Se a tristeza tomar conta do coração, a gente está orando, a gente está celebrando, está glorificando.
Se a gente está cheio de alegria, a gente está orando, a gente está celebrando, a gente está glorificando. Então independe da condição em que o homem de Deus esteja. Depende única e exclusivamente da condição de Jesus estar em nós. Habitar os nossos corações. A sua palavra que nos conduz, o seu Espírito que nos traz vida. E a disposição que a gente tem por fazer e querer fazer continuamente a obra de Deus, porque de alguma forma, todas as vezes que a gente para e todas as vezes que a gente pensa nesta possibilidade, a glória de Deus se manifesta, e todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, a gente é renovado. Por isso que o sistema católico de monastério não serve, porque o monge está enclausurado. Por isso que o processo de celebração e adoração comunitária serve, porque o cristão está livre. E todas as vezes que ele quiser, ele pode sair, e ele pode anunciar, ele pode proclamar, ele pode adorar. Se ele fez voto de castidade, ou de santidade, ou de celibato, ele fez para o Senhor, não fez para homens. Ele está resolvido com tudo e com todos, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem contentamento. O Espírito Santo habita a sua vida. O sangue de Jesus lhe remiu. O sangue de Jesus trouxe santificação. O Cristo que doou da sua carne, Ele doou para que tivéssemos vida. Um dos pais da igreja propõe que o Filho de Deus se fez homem para que tornasse os homens filhos de Deus. E nós estamos aqui como homens, que no passado pequenas criaturinhas, mas que pode trazer com humildade, com simplicidade, a consciência de que são filhos de Deus, pois o mesmo Espírito que habita em nós clama, Abba, Pai, ou Papaizinho, Pai querido. E aquele que habita em nós e que nos traz esta consciência de que somos filhos de Deus, de fato, dia a dia, Ele nos traz também toda a proposta de um filho para com o seu pai. Porque o pai nutre, o pai protege, o pai ampara, o pai guarda, o pai consola. E o filho é nutrido, é amparado, é guardado, o filho é consolado. Porque não somos daqueles que perecem, Paulo está falando, mas daqueles que vivem para a glória de Deus, e que prevalece, e que permanece. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nada neste mundo nos barra. O Império Romano não pôde barrar a igreja. O imperador Constantino teve que se aliar à igreja. Homens, em todos os tempos, em todos os impérios, Império Turco, Império Otomano, e todos os tipos de impérios levantaram para barrar a igreja, não pôde barrar. Pestes, pandemias, não barraram a igreja. Sistemas de governo, comunismo, nazismo, socialismo, não pôde barrar a igreja. Quando pensavam que estavam barrando a igreja já tinha virado um fenômeno de explosão tão grande que os próprios impérios caíam por terra, e outra vez a igreja mostrava que veio para ter vida, veio para fazer a diferença, veio para não viver ideais e nem ideologias humanas, mas veio para viver segundo a palavra de Deus. E quando a gente para no tempo como este de celebração, e celebração com alegria, por compreender que o Senhor optou, lá no Salmo 2, e eu lançarei o decreto, tu me serás por pai, eu te serei por filho, próprio Deus na eternidade, entrando em conselho consigo mesmo, para que o Filho de Deus, ou Deus Todo-Poderoso, eternamente gerado, pudesse se manifestar em carne, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós,
para termos em nós a garantia de que o que nos faz prevalecer não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, não são as nossas forças, não é a nossa razão, mas é Deus. E é o poder do Espírito Santo que nos conduz. E assim, todo cristão que compreende a necessidade de estar tendo a mente continuamente renovada, ele compreende o que de fato é o conceito ter vida. E é Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente cristã, mente espiritual, mente do Espírito Santo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós andamos assim, nós vivemos assim, e nós celebramos assim. Freud fala que isto é utopia, Marx fala que isto é utopia. Mas o Marx passou. Freud falou que isto era neurose. Freud passou. Mas nós sabemos o que isto é. É poder de Deus e é ação de Deus. E nós estamos aqui. E a igreja não barra, e a igreja não fecha, e as portas do inferno continuamente estão sendo aí totalmente desestruturadas pelo poder da igreja, pelo poder deste povo que sabe que em si habita a palavra de Deus e que habita sobretudo a vida eterna de Cristo Jesus. E o símbolo da ceia é justamente isto: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Filho de Deus que em se doando, ele doou vida para que todos pudessem ter vida em si mesmo, vida de coração, vida de alma, vida de adoração, vida da mente. E aí, quem nos barra? Quem nos para? E Paulo está falando: e quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu por nós, está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Por isto nós somos este povo. A única utopia que nós não temos, e que talvez Marx não parou para pensar sobre isto, é que hora ou outra a gente está esbarrando um no outro com pensamentos diferentes, com ideais diferentes, e sempre a gente vai estar soltando faísca, polo positivo com polo negativo, faísca, faísca. Mas de repente a gente converge, porque estamos convergindo em detrimento de algo melhor e maior, que é Deus. É o Espírito Santo que nos conduz, e é o sacrifício da cruz que nos redimiu. E sem sangue não há remissão de pecados. É o que a Bíblia está falando. E quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós estamos aqui nesta noite porque sangue de um inocente foi derramado. Por que ele foi um mártir? Não. Foi derramado para te fazer inocente, para te fazer justo, para te fazer santo e para te dar vida eterna. Entenderam isso, amados? E findando, assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai. E depois Jesus continua: assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. É o versículo 57. E eu me alimento pelo Pai e vocês se alimentam por mim. É justo. O Pai que dá vida para o Filho e o Filho que dá vida pelos seus discípulos, pelos seus amados.
E ainda Jesus está falando para os 12: não vos chamarei mais de servos, mas de amigo. O servo não sabe o que seu senhor faz, o amigo sabe. E depois, ele está estreitando mais esta relação, e ele está falando que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então somos filhos de Deus. Então esta relação de amizade de filho é uma condição da fé cristã. Amém? Quantos podem ficar de pé neste instante, no nome de Jesus?